a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor, que alegria ter chegado neste lugar, nesta tarde, mais uma vez nesse círculo de oração da nossa convenção IEADALP. Para mim é um privilégio, uma alegria. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, juntamente com a sua esposa, nossa coordenadora, irmã Iraci Santos. Deus abençoe o pastor Tiago Lucena, nossa querida irmã Roberta Lucena, que nos fez esse convite pela confiança. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, né? Toda a família do nosso pastor, porque eles precisam também de oração, né? A missionária Rafaela, juntamente com o missionário pastor Robson, que estão ali nos Estados Unidos, Rebeca e a família, todos, irmãos. Nós amamos o nosso pastor, a família dele, e o nosso dever é continuar orando. Deus abençoe também a vida de cada uma das irmãs aqui que cooperam com essa obra. A dirigente, irmã Rosa, não está no momento, mas eu deixo aqui também o meu agradecimento, como também a todas as irmãs que estão aqui. Para mim é uma alegria sempre ministrar na minha casa, por esses dias, né? Já faz semanas, na verdade. Eu estava vendo a irmã Iraci, ela estava aqui no círculo de oração, e ela começou a falar acerca do início da live, né? Na época da pandemia, que era lá em cima, né? Lá no estúdio de gravação. E eu me lembro a primeira vez que eu fui chamada para pregar no estúdio de gravação, que era só algumas pessoas e a câmera, né, irmã Rosa? E a gente ficava muito nervoso. E quando a gente ouviu, né, a irmã Iraci falando isso, eu me alegrei muito em fazer parte dessa história. E cada vez que eu sou chamada aqui para pregar no círculo de oração, a minha alma se alegra por essa oportunidade. Que Deus preserve esse trabalho, porque quantas vidas são edificadas através dessas lives. Vocês não imaginam o quanto. Que Deus continue abençoando. Abra sua Bíblia nesta tarde, no Evangelho de João, João capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 1. João capítulo 5, versículo 1. Se você achou, me confirma dizendo, eu achei. Glória a Deus. Que diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro ali que descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Você pode sentar nesta tarde adorando ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Querida igreja, os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão retratar com riquezas de detalhes acerca do ministério de Jesus. Nós precisamos lembrar que Mateus, por exemplo, ele começa falando em seu evangelho sobre a genealogia de Jesus, apresentando Jesus como o rei messiânico, aquele ao qual os profetas do Antigo Testamento já havia profetizado acerca da sua vinda. Marcos apresenta Jesus como servo bom e fiel, aquele que veio para servir e cumprir o propósito ao qual Deus lhe confiou. É por isso que Marcos descreve no capítulo 10 e o versículo 43 por diante,
quando Jesus disse que quem quer ser grande, que sirva os outros. E quem quer ser o primeiro, o maior, que seja servos de todos. Porque nem o Filho do Homem, ele estava se referindo a ele mesmo, veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida por amor em resgate a muitos. Quando a gente analisa Lucas falando acerca de Jesus, Lucas vai apresentar a humanidade de Jesus, o homem perfeito, aquele que veio para curar, para transformar, para libertar. É por isso que Lucas descreve no capítulo 4, quando Jesus entra em uma sinagoga, é lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele vai ler exatamente na parte que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu, para quê? Para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os cativos, dar visão aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando a gente analisa agora João ele vai apresentar Jesus como o princípio de todas as coisas. É por isso que João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como Verbo, Jesus ele é a palavra, Jesus é o Logos, Jesus ele é a ação e a expressão do poder de Deus na terra. É por isso que quando Jesus falava, alguma coisa acontecia. E Jesus já está falando neste momento. Jesus já está falando aqui e agora. E apenas uma palavra de Jesus, e a tua história pode ser mudada, modificada, transformada nesta tarde. Porque o Jesus que os evangelistas descrevem, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele liberta o cativo, ele levanta o enfermo, ele dá liberdade àqueles que estão oprimidos, ele cura e ele faz milagres e maravilhas. E quando a gente fala do ministério de Jesus, nós precisamos lembrar que Filipenses no capítulo 2 diz que Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, fez-se semelhante a quem? A mim e a você, humilhou-se a si mesmo e foi fiel até a morte de cruz. Quando a gente fala do ministério de Jesus, nós precisamos lembrar que Jesus estava sempre em movimento. Porque eu e você pode parar, mas o teu Jesus, ele não para. Ele está sempre em movimento para atender a necessidade daqueles que o buscam, daqueles que oram, daqueles que pedem. Jesus não era preso à sinagoga, a catedrais, a paredes, não. Aonde tinha alguém que precisava de Jesus, lá Jesus estava. Sabe o que significa? É que Jesus é acessível. Quem clama, ele ouve. Quem pede, ele ouve. Quem adora, ele ouve. Oh, aleluia! Quem pede, clama diante dele, tem resposta, porque Jesus é acessível. Quando continuamos falando do ministério de Jesus, nós precisamos lembrar que Jesus não fazia e nem faz acepção de pessoas. Uma prova disso é Mateus, quando escreve no capítulo 9, que Jesus entra na casa de
Mateus, aquele que era o cobrador de impostos. E Jesus vai jantar com Mateus. E a Bíblia diz que vai chegar mais cobradores de impostos, homens publicanos. Então, quando os fariseus vê essa cena, porque na mesa tinha Jesus, tinha publicano e ainda tinha homens que tinham uma má fama, os fariseus começam a interrogar a respeito daquele comportamento de Jesus. Mas Jesus, ouvindo o que eles falavam, Jesus vai dar uma resposta. Não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes. É por isso que ele estava ali para restaurar a alma doente, para libertar e para mostrar que ele era e é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não olhava para o homem como o outro homem olhava. Porque eu falei e repito, Jesus não faz acepção de pessoas. Porque quando a gente fala de acepção, a gente fala de desigualdade, de algo que é tendencioso, tratar alguém por um interesse, tratar alguém de forma parcial por algo em troca. Mas Jesus não faz acepção. Jesus não trata alguém melhor do que o outro por algum interesse, não. Tiago, no capítulo 2, afirma que Deus não gosta e não aceita que façam acepção de pessoas. Por quê? Porque Deus, ele age de forma imparcial, porque um dos seus atributos é que ele é justo. Como justo, ele age com justiça. Quem gosta de fazer acepção de pessoas é um ser humano. Talvez alguém pode olhar para você, pode olhar para mim, para as irmãs e dizer: eu não vou com a cara dela, eu não vou com a cara dele. Mas Jesus, além de ir com a cara, Jesus quer o coração, Jesus quer o espírito, Jesus quer a alma, porque ele é pai, porque ele cuida. Alguém pode olhar para você e não enxergar o valor que você tem, mas o teu Jesus, ele vê além da visão humana, ele vê além da ótica humana, porque ele é o único que tem a capacidade de sondar o teu coração, os teus sentimentos, as tuas emoções. Imagina, irmão, se Jesus olhasse para mim e para você e dissesse: vou receber a oração dela não, vou receber a oração dele não, porque eu não vou com a cara dele. Imagina se Jesus olhasse para mim e para você e dissesse: vou dar oportunidade não, porque eu não vejo nada nela, eu não vejo nada nele. Imagina se Jesus agisse assim. E por que o ser humano age assim um para com o outro? Quando Jesus deixou em um dos seus mandamentos dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o Jesus que a gente serve. Alguém não pode te valorizar, meu irmão, mas Jesus te valoriza. Jesus, ele te ama. Jesus, ele investe em você. Jesus, ele te levanta todo dia. É Jesus que te sustenta. Sabe por quê? Porque ele tem um amor por você que nenhum homem da face da terra pode ter. Esse é o Jesus que os evangelistas descrevem nos 4 evangelhos. Quando a gente chega aqui no capítulo 5 de João, nós vamos ver Jesus em movimento. Jesus agora, ele sai de Samaria, onde ele teve um encontro com aquela mulher samaritana, ficou 2 dias ali. Agora Jesus, ele vai para a região da Galileia, onde ele curou o filho de um oficial. E a Bíblia agora diz que Jesus está a caminho de Jerusalém. Por quê? Havia uma festa em Jerusalém. E alguns estudiosos afirmam que poderia ser a festa da Páscoa. Se isto procede, provavelmente o ministério de Jesus tinha cerca mais de 1 ano. Jesus, ele vai para participar dessa festa, uma festa instituída por Deus. Jesus, como judeu, obediente à lei do Pai, ele vai.
E a Bíblia diz que havia 12 portas. Carinhosamente, repita comigo: 12 portas. E quando a gente fala em porta, porta significa acesso. Acesso para quem entra e acesso para quem sai. Jesus está a caminho de um lugar que tem muitas portas. Isso significa que Jesus, ele acessa portas. E próximo à porta das ovelhas havia um tanque, no aramaico chamado Betesda, que significa casa de compaixão, casa de misericórdia. E ao redor deste tanque havia 5 pavilhões, ou seja, 5 entradas. Repita comigo: entrada. Porque Deus está falando de porta, de acesso e de entrada nesta tarde. Vou repetir: vai ter porta aberta, vai ter acesso e vai ter entrada. Meu Deus. Jesus, ele se aproxima, e quem está ao redor deste tanque, a Bíblia diz que tinha muitos enfermos. Havia várias enfermidades ali, como também cegos, havia coxos, paralíticos. E entre essas pessoas havia um homem, e ele é conhecido como o paralítico de Betesda. O nome dele não é descrito, mas a condição dele aqui é mencionada, porque tem pessoas que conhecem você mais pela tua condição do que pelo teu nome. Mas o teu pai, ele te conhece mais pelo teu nome, pelo teu caráter, do que pela tua condição. O ministério de Jesus ali era para fazer o quê? Curar, libertar. Jesus poderia ir para a festa, mas sabe o que atrai a atenção de Jesus? São os enfermos, são os necessitados. E ele vai em direção àquele tanque. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que naquele tanque acontecia um movimento. E João descreve esse movimento aqui, não é como uma questão de folclore, não. Literalmente ele descreve que em certo tempo descia um anjo. E quando o anjo descia, agitava as águas daquele tanque. E o primeiro que estivesse ali enfermo, que tivesse acesso neste momento às águas, seria curado de qualquer enfermidade. Mas quando a gente analisa aqui o contexto da situação deste paralítico, nós vamos ver que o paralítico, ele não tinha tanta probabilidade de conseguir ter esse acesso ao tanque pela sua condição. E Jesus sabia o tempo que ele estava esperando, porque 38 anos, igreja, não é 38 dias, não é 38 meses, é muito tempo em uma condição difícil. E Deus sabe o tempo que você está enfrentando. Deus sabe o tempo que você está pedindo. Deus sabe o tempo que você está aguentando uma situação, mas Ele já chegou na tua Betesda para te dizer: ei, não é o tanque, não é pelos meios humanos, mas é Ele que vem com socorro, é Ele que vem com milagre, é Ele que vem ao teu encontro hoje. Aleluia, glória a Deus. É Ele que vem, meu Deus. A Bíblia diz que Jesus viu, tinha muitos doentes, mas Jesus enxergou de uma forma especial aquele homem. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o tempo que ele estava esperando. Jesus sabia o emocional daquele homem. Sabe por quê? Provérbios 13:12 diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo realizado enche o
coração de vida. Esse coração aqui descrito em Provérbios faz referência a quê? A mente humana. A mente daquele homem já estava enfraquecida. As emoções daquele homem já estavam debilitadas. 38 anos esperando um milagre, vendo todo mundo passar na frente dele e nada acontecia. Mas Jesus viu, repita comigo, Jesus viu. Jesus viu, porque alguém pode passar por você e fazer caso da tua situação. Alguém pode saber o que você está passando e dizer, vou orar por você, e às vezes nem ora, esquece. Mas o teu Jesus, ele vê, ele está te vendo. Ele te vê quando se acorda na madrugada com o pensamento acelerado e dizendo, Senhor, até quando? Mas ele está lá, ele está te vendo, ele está te vendo. Ele vê quando você chora, ele vê quando você conta aquela história para ele, ele vê a humilhação, ele vê quando alguém está pisando, está machucando, ele vê quando alguém está desprezando, ele vê a ferida que está te magoando, ele vê tudo o que você sente. Sabe por quê? Porque ele contempla o que se passa dentro da tua alma. Ele está te vendo. Vou repetir, ele está te vendo. Porque às vezes a prova é tão grande, minhas irmãs, igreja do Senhor, que o inimigo vai trazer uma falsa sensação de que Deus não está te vendo. Porque às vezes o silêncio de Deus incomoda, machuca, dói. Mas Deus está vendo. E além de ver, ele sente com você. Ele sabe o que você está sentindo. É por isso que Jesus, ele se aproxima. A Bíblia diz que Jesus, ele se aproxima, porque ele sabia o tempo que aquele homem estava esperando. E falando de tempo, precisamos lembrar lá de Abraão e Sara. Lembra lá quando Deus fez a promessa a Abraão? Abraão tinha 75 anos. Mas quando Isaac nasceu, Abraão já estava com 100 anos. 25 anos de espera, mas o tempo não aniquilou a promessa. Lembra lá de Ana? Algumas fontes judaicas, elas afirmam que Ana orou por Samuel para ter um filho cerca de 19 a 25 anos. Foi muito tempo, mas o tempo não paralisou e nem impediu a promessa. Lembra lá de Davi? Alguns estudiosos afirmam que quando Davi foi ungido pela primeira vez pelo profeta Samuel, ele tinha cerca de 12 anos de idade. Mas Davi só sentou no trono com 30 anos. O tempo passou, foi perseguido. Alguém pensou, agora vai morrer, mas sentou no trono porque o tempo não aniquila a promessa. Lembra lá de Josué, esperou 40 anos para entrar na terra prometida. E nem foi culpa dele, foi por causa do pecado do povo. Mas mesmo assim, ele não deixou de entrar na terra prometida. Porque os 40 anos não foi impedimento para o cumprimento da promessa. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Ah, irmã, eu ouço muito isso, vai se cumprir, nada acontece. Sabe por que não está acontecendo ainda? É porque você está em um tempo que Eclesiastes, ele fala que para tudo há um tempo determinado e há o tempo da espera. Mas o tempo da espera te prepara para o tempo do cumprimento da promessa. Vou repetir, o tempo da espera está te preparando, te moldando, te aperfeiçoando para você viver a promessa. Libera pelo menos para uma pessoa e diz para ela, você vai viver a promessa.
Você vai viver a promessa. Fala com mais vontade. Ela nem ouviu a tua voz. Você, minha irmã, vai viver a promessa. Ah, mas eu nem quero mais. Mas o Senhor está dizendo, mas eu quero. Ah, mas eu não tenho nem mais idade. Mas o Senhor está dizendo, eu não me preocupo com idade. Mas você está dizendo, ah, eu já desisti. Mas Ele está dizendo, mas eu não desisti. Por quê? Quem te fez a promessa fui eu. Eu não sou filho do homem para mentir, nem muito menos para iludir alguém. Ele faz o que Ele promete e Ele cumpre o que diz. Vai se cumprir. Vai se cumprir, meu Deus. Jesus está se aproximando para socorrer a vida daquele homem. 38 anos. Diga comigo, misericórdia. É muito tempo. E sabe o que aquele homem estava esperando? O movimento das águas. E também estava esperando que alguém o ajudasse nesse momento. Mas quem viu ele não era um homem qualquer. Quem olhou para ele e quem estava chegando, sabe quem era? Era o Filho de Deus. Sabe quem estava chegando ali? O Cordeiro de Deus. Quem estava chegando? O pão da vida, o caminho, a verdade, a vida, a pedra de esquina. Sabe quem estava chegando? É aquele que é o Alfa, que é o Ômega. Quem estava chegando é o onisciente, o onipotente, o onipresente, o imutável. Eu vou continuar falando para você continuar adorando. Quem está chegando é o Jeová Jireh, é o Jeová Rafa, é o Jeová Nissi. Quem está chegando é aquele que tem poder sobre a morte e sobre a vida. É aquele que fecha e não tem quem abra, mas quando ele abrir, não tem quem feche. Quem está chegando para te socorrer nesta tarde, sabe quem é? É aquele que João Batista disse: aquele que vem depois de mim é maior do que eu, porque antes de eu existir, ele já existia. Eu não sou digno nem de carregar a sandália dos seus pés. Sabe quem está chegando? É aquele que João Batista continua dizendo que ele tem a pá em sua mão e ele vai limpar a sua eira. O trigo vai ser guardado em num bom depósito. Tem trigo aqui, está guardado. Tem trigo aqui, está guardado. E a palha vai ser queimada em um fogo que não se consome. Quem está chegando é aquele que liberta o oprimido. É aquele que traz paz à mente perturbada. É aquele que entra na UTI. É aquele que restaura os órgãos. É aquele que dá fôlego de vida. Quem está chegando é aquele que tem encontro com o juiz da terra, que está travando a tua causa. Quem está chegando é aquele que senta o homem, que converte o homem, que trata o homem. Quem está chegando é aquele que manda no céu, ele manda na terra, ele manda nas estrelas, ele manda, oh aleluia, nos astros. É aquele que tem poder, é aquele que os anjos cantam santo, santo, santo. É aquele que é poderoso, é ele que está chegando. Ele é o general que quando ele entra na guerra, não tem quem impeça e o derrote. É ele que tem todo o poder. É ele que está chegando para te socorrer hoje, porque é tarde de socorro para a tua vida. Jesus chegou e se aproximou. E a primeira coisa que Jesus pergunta àquele homem é: queres ficar curado? Imagina o teu Jesus te perguntando agora, de acordo com a tua necessidade: o que é que tu queres?
O que é que tu precisa? Hoje é um dia especial, minhas irmãs, porque Jesus está dando a oportunidade de estar te perguntando: apresenta agora o que tu queres. Apresenta agora o que tu queres. Porque Jesus não é obrigado a fazer o que você quer, mas hoje o Espírito Santo de Deus me autoriza e eu libero sobre a igreja do Senhor e sobre você que está em casa. Apresente agora o que é que você quer. O que é que você está precisando? Fala agora. Ele tem poder para fazer. Haveria alguma coisa impossível para o teu Deus? Ele tem poder para fazer. E Ele já está fazendo. Ele está fazendo agora. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Olha Ele chegando e acalmando alguém lá do outro lado. A palavra do Senhor diz que Ele dá ordem aos anjos dele a favor daqueles que o temem. Tem anjos trabalhando ao meu e ao teu benefício aqui agora. Meu Deus. Queres ficar curado? Só que às vezes a gente está tão mergulhado na dor, na angústia, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, que a gente não consegue entender quem é que está falando com a gente. Porque se aquele homem entendesse quem estava falando com ele, ele já dava uma resposta direta: quero. Mas a Bíblia diz que aquele homem vai dar uma resposta. Olha a resposta do homem: não tem homem algum que quando as águas são agitadas me ajude a chegar. O que ele estava dizendo é: não tem ninguém para me ajudar. Porque a esperança dele estava depositada no homem, no tanque, no mover das águas, nas coisas terrenas. Ele estava esperando no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Escute. A esperança dele estava em alguém ajudar. Mas haverá situações que ninguém vai poder te ajudar, porque é só entre você e Deus. E não fica com raiva, deprimido, frustrado, se alguém negar ajuda. Sabe o que significa? É Deus dizendo: é porque o negócio é comigo e com você. E quem vai fazer sou eu. Sou eu que vou fazer. Sabe por quê? Porque o homem promete, depois volta atrás. Uma hora o homem vai com a tua cara, outra hora não vai mais. Uma hora o homem quer a tua presença, outra hora te despreza, mas o teu Deus não. Então é tarde de você tirar a atenção do homem e elevar a tua atenção a Deus. Agora, quando Deus quer, Deus usa o homem para te abençoar. Agora, quando Deus quer, Deus convence o coração do homem para te ajudar. Mas Deus estava tratando aquele homem. Ei, Jesus ouviu. Jesus ouviu a frustração daquele homem. E olha o que ele diz em seguida, minhas irmãs. Sabe o que o paralítico vai dizer? Em seguida: pelo contrário, todas as vezes que a água é agitada, sempre vai alguém primeiro, antes de mim, olha. E chega primeiro. Olha a frustração do paralítico. Não tem quem me ajude.
E eu tenho que ainda ver alguém indo primeiro, chegando primeiro, sendo curado primeiro, tendo a vida transformada primeiro. Meu Deus. Tem gente nessa condição. Você está vendo alguém vivendo primeiro que você tanto está pedindo há muito tempo. E às vezes é alguém que aparentemente nem merecia. Mas não importa quem está chegando primeiro. Não importa quem está usufruindo primeiro. Não importa quem está à sua frente, quem está em um nível mais elevado, quem está vivendo algo maior. Não importa quem já adquiriu um bem que você está lutando tanto e ainda não conseguiu. A tua vez vai chegar. O teu momento vai chegar. Porque o tempo não te para, o tempo te prepara. Vou repetir: o tempo não te para, o tempo está te preparando. A tua vez vai chegar, vai chegar. Toca na mão dela carinhosamente e diz: vai chegar. Vai chegar, aperta a mão dela com vontade. Sabe por quê? Só Deus sabe o tempo que ela está esperando. Só Deus sabe o que ela está pedindo. Mas a palavra é: vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Não importa quem está indo na frente, tua vez vai chegar. Lembra lá do salmista Asaf? O salmista Asaf disse: eu quase me desviei dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eu vi a prosperidade dos ímpios. O que ele estava dizendo é: gente ímpia, gente que não tem temor, gente que vive de toda forma, mas está bem, porque Asaf estava dizendo: eles parecem prósperos e são, e eles parecem não ter problemas, e eu aqui, sendo fiel a Deus, passando o que estou passando. Mas sabe o que acalmou Asaf? A Bíblia diz que quando ele entrou no santuário e quando ele começou a orar, Deus falou acerca do fim dos ímpios. Eu acredito que Asaf disse: Deus me livre agora de me desviar dos caminhos do Senhor. Porque quando ele viu qual seria o fim dos ímpios, na hora ele desistiu de se desviar. E por que tu quer parar? Por que tu quer desanimar? Porque a tua vez não chegou? Vai chegar. Porque ainda não aconteceu? Vai acontecer. E eu ainda vou falar mais. E
Jesus está dando uma ordem ao músculo das pernas daquele homem, aos tendões, à corrente sanguínea. Jesus está dando uma ordem às artérias: levanta-te. Quem vai se levantar, meu irmão, paralítico há 38 anos, em nenhum momento da Bíblia vai dizer que alguém segurou de um lado ou do outro, não. A Bíblia diz que Jesus disse: olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo a gente entende que ele se levantou sozinho, porque o Deus que ordena a palavra te dá a capacidade de vivenciar o milagre. Levanta-te. Eu imagino aquele homem se levantando, a perna dele que estava atrofiada ali, tomando a forma natural, os músculos voltando à atividade, a força invadindo o corpo dele, e aquele homem vai se levantando, porque Deus é o Deus que visita corpo, Deus visita o sangue, Deus visita a coluna, Deus visita a mente, Deus visita o pâncreas, Deus visita os rins, Deus visita o estômago, Deus visita os glóbulos brancos, vermelhos. Deus está te visitando agora da cabeça aos pés. Receba a visita dele. Receba da cabeça aos pés, agora. Da cabeça aos pés. E ele está dando uma ordem: levanta-te. Quando ele diz levanta-te, ele está dizendo reage, prossegue. Está difícil, mas reaja. Está difícil, mas prossiga. Está difícil, mas cante. Está difícil, mas adore. Está difícil, mas pregue. Está difícil, mas faça a obra. Está difícil, mas abrace. Está difícil, mas perdoe. Está difícil, irmã Mirela, mas ame. Está difícil, mas profetiza. Mas abre a tua boca e adora, meu Deus. Eu já estou encerrando, mas olha para ela e diz assim: não vai ficar nenhuma sequela. Oh, glória. Vou repetir: não vai ficar nenhuma sequela. Pelo tempo era para ter sequela. Pelo tempo é para ficar na dependência até o fim da medicação. Mas não ficará sequela. Porque o que Deus vai fazer é completo, é total. Não vai ficar toda a vida sofrendo com essa ansiedade, com depressão, com pânico. Não vai ficar toda a vida com pensamento acelerado, com agonia. Não vai ficar toda a vida com medo, com dúvida. Não vai ficar toda a vida da forma que está, porque Deus está tirando todo tipo de sequela. Aí ele diz: levanta-te, toma o teu leito, ou seja, pega a tua cama. Aquilo que antes te dominava, Deus está te dando poder e autoridade, porque é você que vai dominar a partir de agora. Porque ele era carregado pela cama. Ele dependia da cama para se mover. Mas quando Jesus diz: pega o teu leito, Jesus está dizendo: eu estou te dando domínio para tu carregar aquilo que antes você era carregado, mas agora é você que vai carregar. Porque Ele está te dando poder e autoridade para ter domínio sobre essa situação. Vou repetir mais uma vez: Ele está te dando poder e autoridade. Receba aí poder e autoridade, porque você vai ter domínio sobre essa situação. Jesus fez questão: carrega o teu leito.
Anda com a tua cama. A Bíblia não diz, eu estou conjecturando. Mas quem sabe quem estava lá vendo essa cena disse: é o paralítico, é ele mesmo. Mas antes ele pedia para alguém carregar ele na cama para se locomover. Mas agora eu estou vendo algo diferente. Meu Deus. Eita, como Deus está mudando o rumo da história. Como Deus está... Meu Deus. Eu estou vendo algo diferente. É Ele que está carregando a cama agora. Jesus fez questão de fazer Ele carregar a cama, porque a cama era o atestado do milagre. Era Ele dizendo: olha aqui meu atestado. Olha aqui meu atestado. Deus vai te permitir carregar algumas cicatrizes, algumas coisas que serão visíveis aos olhos de alguém. Mas quando alguém olhar tuas cicatrizes, quando alguém olhar algo visível na tua vida, este alguém vai entender: é o atestado do milagre dela, é o atestado do milagre dele, é o atestado do milagre que Deus fez. Tem milagre, tem milagre, tem milagre na tua casa agora. Tem milagre, Deus está fazendo milagre, milagre, milagre agora. Está preparada para tu carregar o teu atestado do milagre? Tu vai levantar e vai dizer: olha aqui meu milagre. Olha aqui, está preparado para carregar o teu milagre, minha irmã? Está preparada, meu irmão, para carregar o teu milagre? Alguém vai olhar e vai dizer: eu estou vendo. Olha ela andando de mão dada com o milagre dela. Olha ela segurando o milagre dela. Olha ela dando a festa de culto de ação de graça. Pelo quê? Pelo milagre dela. Olha ela pregando para lá e para cá e testemunhando o milagre dela. Porque o Deus que você serve é o Deus que faz milagre. Levanta-te, levanta-te, ergue-te mulher, ergue-te homem, marcha na terra, anda na terra, prega na terra, adora na terra, porque o teu milagre já desceu aqui agora. Milagre, milagre. Narabaiaço. Diz para ela, pela última vez, eu vou pedir isso a você: o teu milagre vai ser notório. O teu milagre vai ser notório. Vai ser público. Vai ser do conhecimento de muitos. Deus fez na vida. Foi daquela irmã Rosa da live? Foi. Foi na vida de Edjane? Foi ela mesma. Eita, vai ser notório. Como é seu nome, irmã? Maiara. Maiara, que estava naquele circo de oração da EADALP lá em Abreu Lima naquela terça-feira, dia 21 de abril. Foi na vida dela mesma. Meu irmão, se a gente não crê, as pedras vão crer no nosso lugar. Mas aqui tem uma igreja viva. Aqui tem um povo vivo da EADALP que crê no poder e no agir de Deus. Tem milagre. O Senhor me trouxe aqui para dizer: é tarde de milagre. É tarde de milagre. É tarde de providência. É tarde de porta aberta, de cura, de libertação. É tarde que Deus está fazendo ao meu e ao teu benefício. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix.
Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.